Obrigado, queridos amigos do Grupo Roxinol. Muito obrigado pelas palavras sempre carinhosas, corteses, gentis, amorosas, meu querido Marco. Realmente voltar a nos encontrar e deixar que o Roxinol cante nos nossos corações, nos ramos mais altos, mais elevados, aspirando a ascender a atmosfera de santidade que nosso Senhor Altíssimo, ao nos criar, nos destinou, é sempre um momento muito especial, porque nessa vida que vivemos, só vale mesmo aquilo que nos faz tomar impulso e buscar a realidade dos mundos eternos. Vendo agora tantos rostos felizes, tantos amigos queridos, vendo que a distância da pandemia, muito longe de nos separar, de nos deixar isolados ou alienados, nos congregou mais, nos reuniu mais. Nós conseguimos praticamente 2, 3 vezes por semana estarmos reunidos virtualmente, encontrando pessoas de tantos lugares diferentes, tantas nações, de tantas línguas. E assim nós celebramos, na maioria das vezes, porque a maior parte dessas reuniões são mais destinadas aos barrais, nós celebramos a beleza que é pertencermos a uma mesma e única família, a família de Deus, a família de Bahá'u'lláh. No ano 395 depois de Cristo, caía o Império Romano do Ocidente. Roma estava em fogos, labaredas por todos os lados, as velhas construções sendo demolidas, consumidas e desabando. Mas uma pessoa que naquela época, no ano 395 depois de Cristo, há 16 séculos passados, tinha uma visão de futuro. Atrás de si era fogo e labaredas, era destruição. Mas à sua frente, com os olhos da fé, essa pessoa visualizava um novo mundo. Era Santo Agostinho. Santo Agostinho pegou os cristãos, ainda na maior parte das vezes perseguidos, humilhados, colocados no ostracismo, vítimas de perseguições selvagens e cruéis, movidas pelo próprio império que estava desabando, caindo. Santo Agostinho iniciava uma procissão e cantava louvores à glória de Deus, a Bahá'u'lláh. Enquanto ele cantava, rezava, e os que o seguiam cantavam e rezavam juntos, atrás de si, um velho império acabava. Queridas amigas, queridos amigos, 16 séculos nos separam dessas cenas que estou falando, mas a verdade que nós estamos vendo, não apenas o Império Romano do Ocidente caindo, mas uma velha ordem mundial podre em seus alicerces, contaminada pelo bacilo do egoísmo, do materialismo, do fanatismo. Estamos vendo. Essa que foi outrora uma grande ordem mundial, que tinha passado pelo século do iluminismo, que tinha visto seus grandes filósofos, cientistas, doutores da igreja e da ciência, promulgando a existência de um novo tempo. E nós agora não temos mais um indivíduo, não precisamos de um santo, de Agostinho, que saia na frente há 1.600 anos e nos diga, não olhem para trás, Roma está ardendo em chamas,
caminhemos e cantemos louvores ao Senhor. Agora, quem está à frente dessa procissão de 7,5 milhões de indivíduos, homens, mulheres, crianças, idosos, indígenas, aborígenes, europeus, asiáticos, sul-americanos, africanos, quem está à frente é a maior instituição que jamais olhos humanos viram. Quem conduz é a Casa Universal de Justiça. E ela nos lança planos, nos manda mensagens com as palavras de ordem pronunciadas pelo prisioneiro de Acre, de que agora é chegado o momento da unificação dos filhos dos homens. Essa poderosa instituição jamais existiu nos anais da história religiosa da nossa espécie. E é esse o tema de hoje. Sinto-me imensamente agradecido a Deus por, apesar de tantas debilidades, por apesar de ser tão inadequado para apresentar um tema tão profundo, tão inspirador e tão belo, poder estar aqui com vocês e juntos aprendermos o que é essa instituição que nos guia hoje e sempre, e pelo menos por 1000 anos. A Casa Universal de Justiça, ela é única entre as religiões do mundo. E a fé Bahá'í é democraticamente governada por ela. Quando Bahá'u'lláh fundou a fé Bahá'í, em 1863, ele havia imaginado uma administração unificadora que fosse eleita de forma democrática, que representasse os anseios de toda a raça humana, que fosse livre da influência de qualquer forma de clero, de sacerdócio, de indivíduos que tivessem o poder espiritual. 100 anos depois, em 1963, os Bahá'ís do mundo, representados no primeiro Congresso Mundial Bahá'í, realizado em abril, no Royal Albert Hall, em Londres, celebrava não apenas o rei dos festivais, o Festival do Rizwan, mas também testemunhavam o nascimento dessa joia preciosa, que é o ápice, que é o apogeu, que é quem tem os domínios dos reinos da terra, que é aquela instituição divinamente ordenada por Deus, através de sua manifestação suprema, Bahá'u'lláh, e a qual ele deu o nome de Casa Universal de Justiça. Ele disse: os homens da Casa de Justiça de Deus cuidam dos assuntos dos povos. Eles, em verdade, são os curadores de Deus entre seus servos e os primeiros a terem autoridade sobre suas nações. E Bahá'u'lláh, numa epístola que foi revelada depois do Kitab Aqdas, revelou essas palavras: ó povo de Deus, o que treina o mundo é a justiça, pois é sustentada por 2 pilares: recompensa e punição. Esses 2 pilares são as fontes de vida para o mundo, visto que a cada dia há um novo problema, e para cada problema uma solução adequada, tais assuntos devem ser encaminhados à Casa de Justiça.
para que seus membros atuem de acordo com as necessidades e as exigências da época. Todas essas palavras foram reveladas por Baha'u'lláh, ele próprio. Queridos amigos e amigas, essa instituição é notável. Primeiro, porque é o primeiro corpo eleito verdadeiramente global no planeta. É o corpo que administra, que dirige, que orienta amorosamente a comunidade Bahá'í em todo o mundo. Nós já sabemos, mas não custa recapitular, que os órgãos eleitos tomam todas as decisões legislativas na fé Bahá'í. Nenhum Bahá'í tem poder individualmente. Quando penso nisso, meu coração palpita de felicidade. É tão maravilhoso saber que nenhuma criatura de Deus individualmente recebeu poder para determinar o certo e o errado, ou para coagir ou obrigar qualquer semelhante seu a segui-lo e a obedecê-lo. Na fé Bahá'í, nenhum indivíduo Bahá'í tem poder. No nível local, nós temos as assembleias espirituais eleitas que dirigem os assuntos da comunidade. Temos a de Lisboa, temos a do Funchal, da Madeira, de Curitiba, de Lauro de Freitas, de Recife, de Goiânia. Temos a Assembleia de Brasília, do Rio, de Niterói, de Mojimirim, de Anápolis. São milhares de assembleias espirituais locais espalhadas em todo o mundo. Em nível nacional, os delegados elegem a sua instituição nacional, que é a Assembleia Espiritual Nacional, e isso acontece a cada 19 meses Bahá'ís, a cada 12 meses gregorianos. E são esses membros eleitos para a Assembleia Nacional de cada país que formam aquele corpo iluminado que a cada 5 anos vai ao Centro Mundial Bahá'í, vai à Terra Santa, naquela terra que foi pisada pelos profetas de antanho, de Ezequiel, de Daniel, de Jó, como também do Filho do Espírito, Jesus Cristo, e que também foi abençoada pelas pegadas de Baha'u'lláh. É lá, na Terra Santa, a antiga Palestina, hoje Estado de Israel, e esses membros das Assembleias Nacionais do mundo inteiro se reúnem numa convenção internacional e elegem, a cada 5 anos, como diz, o seu corpo supremo, a Casa Universal de Justiça. Esse processo democrático e o fato de que os Bahá'ís não têm sacerdócio, não têm clero, não tem um mulá, um ayatolá, um amirulá, um pai de santo, não tem um guru, não tem um babalorixá, não tem um cardeal, muito menos um papa ou um padre. Um rabino também não temos. Essa inexistência de clero na fé Bahá'í garante que a fé siga um caminho unificado. E isso explica de forma completa porque a fé Bahá'í permanece única e unida, já com mais de 170 anos de sua inspiradora história de heroísmo, de fé, de firmeza e de generosidade. A Casa Universal de Justiça, queridos amigos e amigas, promulga leis que não estejam expressamente registradas
no livro mais sagrado, no Kitab Actas. E essas leis todas estão de acordo com as escrituras barrais. Legisla sobre questões que não foram abordadas, tratadas nas escrituras originais de Bahá'u'lláh e de Abdu'l-Bahá. Essa explicação se encontra no livro Wellspring of Guidance, que reúne dezenas de mensagens do amado guardião Shoghi Effendi. Os assuntos de maior importância que constituem o fundamento da lei de Deus estão explicitamente registrados no texto sagrado, mas as leis subsidiárias, ou seja, aquelas que são derivativas dessas leis que se encontram no Sacratíssimo Livro, elas foram deixadas a critério da Casa Universal de Justiça. O amado guardião Shoghi Effendi diz que a sabedoria disso é que os tempos nunca são os mesmos, porque a mudança é uma qualidade necessária e um atributo essencial deste mundo e desse tempo e desse lugar. Nosso amado mestre, que esse ano nós estamos honrando os 100 anos de seu passamento, os 100 anos em que a Terra foi agraciada por um ser tão puro, tão santificado, tão belo, nela colocando os seus pés, Abdu'l-Bahá nos deixou um documento que é a Carta da Nova Ordem Mundial. Esse documento é a última vontade e o testamento de Abdu'l-Bahá. E lá, o filho mais velho de Bahá'u'lláh, o mistério de Deus, o mestre, como Bahá'u'lláh o chamava, lá veio um mestre, e era Abdu'l-Bahá que estava vindo de Aca em direção à mansão de Bardi, por exemplo. Em sua vontade e testamento, o mestre escreveu: a Casa Universal de Justiça se encontra sob o cuidado e a proteção da beleza de Abha, Bahá'u'lláh, sob o abrigo e a orientação infalível de sua santidade, o exaltado. E olhem só, queridos amigos, olhem só essas 9 palavras da pena de Abdu'l-Bahá. Tudo o que ela decida provém de Deus. Muitas vezes me ponho a pensar da grande herança espiritual que nós recebemos. E isso remonta aos rompedores da alvorada, a maio de 1844 em diante. Um tempo muito difícil. A maior alegria, o consolo supremo dos corações que haviam reconhecido a beleza do Bab e o tinham visto como prometido de Deus, seu maior consolo e alegria era receber uma epístola escrita, revelada pelo punho do próprio Bab, o rei dos mensageiros, o excelso. O tempo passou, mas aquelas epístolas que o Bab mandava, inicialmente enviadas através de seus primeiros discípulos, as letras da vida, discípulos como Qudus, Tahirih, Mullah Hussein, Wahid. Essas epístolas foram o sangue que deram ensejo à criação do mundo Bahá'í como nós o conhecemos. E que foi seguido 9 anos depois, 1853, quem não lembra,
Os sofrimentos de Bahá'u'lláh na prisão do calabouço subterrâneo do Siachal, em Teherã. Quem poderia esquecer? Como não se sentir emocionado quando Bahá'u'lláh diz: esse pescoço, acostumado com o veludo, a seda fina, os brocados, hoje encontra-se agrilhoado. Quem não lembra do sufoco, do desespero, da abençoada beleza, quando um menino de cerca de 9 anos de idade conseguiu, através de conversas com um dos guardas do Siachal, poder se encontrar com seu amado pai, Bahá'u'lláh. Ele era um menino tão pequeno, suas pernas tão finas, o corpo tão esquálido. Mas ele desejava ardentemente encontrar-se com seu pai. Por ser muito pequeno e descendo aquelas escadarias no subsolo daquele antigo banho público de Teherã, ele tinha sido colocado nos ombros de um discípulo de Bahá'u'lláh, que ainda não era Bahá'u'lláh, era Mirza Hussein Ali, o filho de um dos ministros do Shah da Pérsia, um potentado, o grande Buzurg Nuri, da província do Mazindarã. Ele estava sobre os ombros. E quando Bahá'u'lláh percebeu a sua voz, Bahá'u'lláh disse: não o tragam aqui. Abdu'l-Bahá não pôde ver Bahá'u'lláh dentro do Siachal na situação de opróbrio, de escárnio, de infâmia a que ele estava sujeitado. Algum tempo depois, foi dado permissão para que ele subisse até o pátio. Abdu'l-Bahá o esperava. E lá, Abdu'l-Bahá, ao ver os cabelos desgrenhados, despenteados, rareando, ao ver a sua pele macilenta e esverdeada, a magreza de seu templo humano, seu corpo físico, ao perceber os ferimentos em volta de seu pescoço com aquelas pesadas correntes Kahagurá, sim, essas correntes têm nome, se encontram em museus em Teherã. Kahagurá era o nome, tão pesada. Ele não pôde conter as lágrimas e Abdu'l-Bahá se jogou aos pés e disse: ó meu Senhor, eu creio. Abdu'l-Bahá foi assim o que Babul-Bab Mullah Hussein tivera sido para o Bab. Abdu'l-Bahá, embora nem todos sempre recordem disso, é o primeiro Bahá'í. Não à toa, o único Bahá'í perfeito, o exemplo e a encarnação de cada ensinamento e cada virtude da fé de seu pai. Depois nós sabemos os longos exílios de Bahá'u'lláh, mas o ponto que eu quero chegar com essa introdução é dizer que as epístolas que Bahá'u'lláh passou a mandar, seja de Teherã, seja de Bagdá, depois fosse vinda de Adrianópolis, depois de Constantinópolis, e depois, durante 23 anos e poucos meses, da colônia penal de Aca,
Essas epístolas de Bahá'u'lláh foram como sangue irrigando o coração de uma criança nova que estava surgindo diante dos olhos extasiados e surpresos de toda a criação. Nós precisarmos fechar os olhos uns segundos e imaginar nossos antepassados de 5 ou 6 gerações atrás, não está muito longe da gente, no máximo 11 ou 12 gerações, até o Mullah Sadiq, por exemplo, e nós poderíamos lembrar que aquelas epístolas que Bahá'u'lláh mandava, com o verbo vivificador, reveladas por sua língua de grandeza, escritas ou por sua mão, ou através de um secretário, um amanuense. Essas epístolas eram esperadas pelos Bahá'ís. Assim como nós esperamos amanhecer o dia para abrir os olhos, esperamos o alimento quando estamos com fome, ansiamos pela água quando o nosso coração está sedento. Queridos amigos, depois tivemos o ministério de Abdu'l-Bahá e as viagens de Abdu'l-Bahá, sim, aquele menino franzino, aquele primeiro a crer nele, aos 67 anos de idade, deu sua primeira palestra pública no Ocidente. Mas aquelas cenas dolorosas que a retina de seus olhos haviam guardado da visão de seu pai tão profundamente infligido com ferimentos, dores, nunca lhe fugira de sua mente. E Abdu'l-Bahá revelou mais de 30 mil epístolas e orações. Essas epístolas se juntaram às de Bahá'u'lláh e às do Báb e foram como a água da vida. É assim, queridos amigos, a nossa história de 170 anos. Mas então, em 27 de novembro de 1921, daqui a pouco, há exatos 100 anos, Abdu'l-Bahá não mais estava sobre essa terra de granito. Então tivemos a guardiania de 1921 e ela transbordou de amor e guia infalível nos 36 anos que o amado guardião ofereceu como um sangue vital no caminho dos que amam e pôde erigir as estruturas administrativas da fé que todos nós amamos de todo o coração e de toda a nossa alma. Mas, queridos amigos, aquele 4 de novembro de 1957 foi doloroso, foi muito difícil. Alguns de nós, certamente, já tinham seus 14, 15 anos de idade. Em 1957, já eram Bahá'ís. E devem saber que é como se um tapete tivesse sido puxado debaixo dos pés de toda a comunidade mundial Bahá'í. Nós não termos o amado guardião foi um choque brutal. Porque essa causa é feita de corações despedaçados, de vidas interrompidas, de soluços e prantos contínuos. Essa é a marca da fé. O sacrifício dos heróis permanece sempre. Como Bahá'u'lláh disse,
aqueles que saíram para ensinar minha causa em outros países, e se lá falecerem, eles são os ganhadores da coroa do martírio. Portanto, os mártires estão entre nós. E sempre a pergunta que poderia se fazer: bem, agora a gente não pode receber mais o texto sagrado do Bab e de Bahá'u'lláh. Não podemos mais receber as epístolas de Abdu'l-Bahá, nem as cartas e guias do amado guardião Shoghi Effendi. Meu Deus, que vamos fazer, queridos amigos? Até nisso, nosso Senhor bondoso cuidou para que não sofrêssemos. A Casa Universal de Justiça, através de suas mensagens aos Bahais do mundo, ela edita novamente o espírito de poder das epístolas do exaltado Bab, das epístolas da abençoada beleza de Abha, do Sirulá, o mistério de Deus, Abdu'l-Bahá, da pérola de maior preço, o amado guardião Shoghi Effendi. Então, se nada mais do que for dito pelos próximos minutos puder ser ouvido por cada um de nós, que pelo menos isso seja algo que nós nunca mais podemos esquecer. As mensagens da Casa Universal de Justiça têm o poder e o impacto daqueles primeiros anos da causa de Deus, das primeiras décadas, do primeiro século e até os dias atuais. Porque ela é divinamente guiada por Deus. Ela está no Kitab Aqdas, ela está na última vontade e testamento de Abdu'l-Bahá. Então, quando alguém diz, domingo vamos fazer uma reunião para estudar a mensagem da Casa de Justiça de 20 de novembro de 2020, dirigida aos líderes religiosos do mundo. Ou, quarta-feira à noite, vamos nos reunir para estudar a mensagem de outubro de 1985, da Casa de Justiça, a promessa da paz mundial. Ou, olha, vamos estudar nessa segunda-feira à noite. Nós vamos estudar a última mensagem do Rizvan de 2021. Nós temos que ter os corações esclarecidos de que é Deus falando com a gente e dizendo o que nós devemos fazer, primeiro com nossas vidas e depois com o próprio mundo. Abdu'l-Bahá assegurou que a Casa de Justiça é a fonte de todo o bem e livre de todo o erro. E nós acreditamos que a unidade Bahá'í que nós temos, nós acreditamos que, sem dúvida, devemos sempre defender a infalibilidade das decisões da Casa Universal de Justiça e sempre buscar dela a sua orientação cuidadosa. O amado mestre Abdu'l-Bahá disse que é responsabilidade desses membros da Casa de Justiça reunir-se em determinado local e deliberar sobre todos os problemas que causem diferenças, questões que sejam obscuras e assuntos que não estejam expressamente registrados no livro sagrado. Ele diz também que o que quer que a Casa de Justiça decida tem o mesmo efeito que o próprio texto sagrado.
Sempre que eu leio isso, e a oportunidade que o Grupo Rouxinol me deu de poder me aprofundar um pouquinho sobre a beleza que é vivermos nessa época e termos um corpo supremo que nos protege, que é um farol de orientação divina, eu fico sempre muito comovido. Eu recordo Habib Tahrirzadeh, a primeira família de pioneiros persas que, na segunda metade dos anos de 1950, entre 1955 e 1957, várias famílias chegaram ao Brasil, a qual devemos sempre sermos gratos, imensamente gratos. O seu Habib, tinha eu 17 anos, estava ali naquela rua, no conjunto, no Jardim Social, Hugo Lanche, e o seu Habib tomando café, eu era um instrutor viajante, talvez o tempo mais feliz de minha vida. E ele disse: querido Tom, a gente tem que sempre ler a última mensagem do Rizvan. Porque o que a Casa de Justiça envia aos barrais do mundo, ela está enviando a cada indivíduo barrai. Se ela diz que a situação financeira do mundo está em colapso, cada indivíduo barrai deve pensar na sua própria financeira situação, que também está colapsando. Se ela diz que agora é o momento de ensinar em tal e tal lugar, ela está dizendo que não podemos deixar para depois. Quando diz agora, é agora. Se ela diz que nós devemos nos aprofundar no Kitab Iqan, ou que nós devemos nos levantar para pioneiros de curta duração, é exatamente isso que cada um de nós tem que fazer. Porque quando diz aos barrais do mundo, está dizendo a querida família Argenton, a querida família Milani, a querida família Chayane, a querida família Hor, a querida família Manucherry, a querida família Silva, a querida família Costa, a querida família Martins, a querida família Nunes, a querida família Araújo, a querida família Andrade, a querida família Cardoso da Silva, a querida família Fontes Fernandes, a querida família Cândido, todas as famílias de barrais são os destinatários de cada mensagem que a Casa Universal de Justiça, por uma questão de economicidade, não tem como escrever milhões de nomes de famílias, então dirige aos barrais do mundo, somos nós. Na medida em que a Casa de Justiça tem o poder de promulgar leis que não estão expressamente registradas no livro e que se referem a assuntos do cotidiano, por exemplo, ela também tem o direito assegurado de poder revogar essas próprias leis. Lembro 1986, naquela época, a Assembleia Espiritual Nacional do Brasil desejava mudar a localização de sua sede nacional, que ficava em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Um dos argumentos era que o Rio deixara de ser a capital do Brasil e desde 1960 já era Brasília a capital e comumente eram nas capitais dos países onde ficava a sede nacional. 2, 3 vezes a Casa de Justiça não permitiu. Mas um dia chegou uma mensagem da casa dizendo que vocês agora devem fazer os preparativos e transferirem sua oficina administrativa nacional para sua nova capital, Brasília. E isso aconteceu poucos anos depois. Portanto, a Casa Universal de Justiça não só pode criar leis, aquelas que não foram expressamente especificadas no texto sagrado, como também pode revogar as leis que ela mesma crie.
Esse método é altamente flexível, é adaptável e é ágil para gerir uma religião global e é algo que não tem precedentes. A gente não é alienado, nós, Bahá'ís, devemos ver o mundo como o que Bahá'u'lláh diz que é para ser, como um espelho através dos meios noticiosos. Claro, talvez nunca nós tivemos um espelho tão trincado, tão sujo, tão rachado como é o espelho da comunicação social do planeta. As fake news estão aí, é mais do que um sarampo, é pior do que uma varíola, é muito mais do que uma tuberculose, é uma peste, é uma praga. Porque Bahá'u'lláh diz que a base de todas as virtudes é a veracidade. E o que quer dizer fake news? Notícias falsas. E o que é o contrário de veracidade? Falsidade. Chegamos a um ponto que dezenas de países do mundo, inclusive o Brasil, já está criando leis para combater fake news, como quem cria leis para proibir, por exemplo, o assassinato, o sequestro. Então, queridos amigos, nós podemos ver que essa exclusividade que a Casa de Justiça tem é algo que nenhuma religião tem. O Papa Francisco é a autoridade máxima do cristianismo católico de Roma. A gente vira e mexe e vê conspirações no Vaticano, e ele também dizendo em entrevistas, de forma muito coloquial, que tem muita coisa que ele quer fazer, mas que ele não pode. Na fé Bahá'í nós não temos esse problema. A Casa de Justiça nos guia, inspirada pelo texto sagrado. Ela nos diz o que é o certo e o que é errado. Ela preserva o nosso livre-arbítrio e nos dá um rumo. Nos diz as prioridades da época, o que tem que ser feito. Por exemplo, nos anos 70, o mundo Bahá'í se envolvia no chamado mass teaching, ensino às massas, mensagem direta. Lembro que, como instrutor viajante, junto com dezenas de outros instrutores na própria Bahia, a gente voltava para casa, cada instrutor trazia mais de 20, 27, até 35 declarações por dia. Era o ensino em massa. As massas aflitas, angustiadas, famintas pelo pão da vida. A mão da causa, Dr. Morradiero, o conselheiro de saudosa memória, seu Raul Pavon, a própria Assembleia Nacional do Brasil, todos irmanados, organizaram, deram as condições para que tivéssemos campanhas de ensino às massas em grande parte do Brasil, a começar da Bahia, no Ceará, em Alagoas, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, no Pará, em vários e vários outros estados, até no interior de São Paulo. Ensinamos em Santa Terezinha, em Artemis, nos arredores de Piracicaba, lembro bem. Mas passaram-se 35 anos e a Casa Universal de Justiça nos disse que a prioridade agora é termos um vigoroso processo de instituto, é alimentarmos as massas famintas através do texto revelado, por isso, os círculos de estudos dos livros. Nos falou que a força reside na juventude, as atividades de pré-jovens que estão mudando o planeta. Nos falou que as orações não eram só mais aquelas orações individuais, que nós deveríamos fazer adoração coletiva a Deus, são as reuniões devocionais, e nos disse que o futuro da humanidade são suas crianças. Citou as palavras de Abdu'l-Bahá, que as crianças são o maior tesouro da humanidade, as aulas para crianças. Então, queridos amigos, eu estou procurando contextualizar o melhor que possa, porque nós temos pouco tempo, contextualizar as coisas que a Casa de Justiça faz e a beleza dessa forma decisória e a forma como é amorosamente nos informado e como nós procuramos fazer o que precisa ser feito.
Bem, nós sabemos como é feita a eleição da Casa Universal de Justiça. Esse assunto ele é muito vasto, né? É como se a gente fosse, Marco Oliveira, numa loja de perfumes. Não dá para cheirar, sentir o aroma de cada frasco. Então, você tem que pegar, escolher 2 ou 3 dos perfumes. Ah, vou para o Kouros, vou para o Balenciaga, vou no Armani, vou no Calvin Klein, sei lá, no Polo, e cheira. Se você gostou, você vai e compra. Não dá para você comprar todos. Assim também é esse tema, não dá para tratar de todos os assuntos relacionados à Casa de Justiça, no mínimo seriam 2 a 3, e mesmo assim, só para dar umas pinceladas. Nós já sabemos sobre a eleição, estou passando tudo sobre isso. Os membros da Casa de Justiça, atualmente, só para informação de alguns que não sabem, são Stephen Birkeland, Juan Francisco Moura, Stephen Hall, Pravin Malik, Paul Lemple, Shungun Malitonga, Peyman Mohajer, Shahriar Razavi e Eiman Rohani. Só estou dando assim esses nomes porque quase nunca a gente só ouve os nomes dos membros da casa quando é enviada a cada 5 anos a mensagem, muito curta, por sinal, dizendo que foi feita a eleição e que os resultados foram esses, né? Então, damos mais uma vez só para a gente conhecer. Sabemos que o mandato é de 5 anos. Por exemplo, sabemos que em 2018 foi a 55ª aniversário da primeira eleição da Casa Universal de Justiça, que foi em 1963, né? Só para vocês terem uma ideia, o número de assembleias locais que nós tínhamos para eleger a primeira Casa Universal de Justiça em 1963 eram somente 56 assembleias nacionais. Atualmente, existe mais de 170, que foi o número, praticamente, que elegeu a mais recente composição da Casa de Justiça. Falamos dos vários planos, segue os planos das epístolas do plano divino de Abdul-Bahá. O amado guardião seguiu também uma série de planos, começando pelos 2 planos de 7 anos, a Cruzada Mundial de 10 anos, teve o plano de 2 anos, teve plano dirigido exclusivamente para a comunidade Bahá'í persa, teve para a Assembleia Nacional dos Estados Unidos e Canadá, e por aí vai. Mas esses planos eles continuaram e continuam com a Casa Universal de Justiça. Desde 1973, a Casa Universal de Justiça tem nos orientado e nós temos um trabalho muito firme nas Nações Unidas, no ECOSOC, o Conselho Econômico e Social, no Unicef, no Unesco, no Acnur, vários órgãos do sistema Nações Unidas. Isso começou ainda durante a guardiania, porque a primeira organização não governamental aceita oficialmente na ONU, que vocês sabem, foi criada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. A primeira instituição não religiosa acreditada oficialmente foi a Comunidade Mundial Bahá'í, sob a guia do amado guardião Shoghi Effendi. Bem, temos a Constituição da Casa Universal de Justiça. Eu quero ler só assim uma abertura que diz o seguinte: aqueles que são juristas, advogados, estão acostumados com Código Civil, Código Penal, Código de Direito Administrativo, estão acostumados com a Carta Magna de cada nação, que é a sua Constituição Federal, dos vários documentos jurídicos, nenhum deles se compara à Constituição da Casa Universal de Justiça. Abre assim a Constituição. Bahá'u'lláh, o revelador da palavra de Deus neste dia, a fonte da autoridade, a fonte da justiça, o criador de uma nova ordem mundial, o estabelecedor da maior paz, o inspirador e fundador de uma civilização mundial, o juiz, o legislador, o unificador e redentor de toda a humanidade,
proclamou o advento do reino de Deus na terra, formulou suas leis e mandamentos, enunciou seus princípios e ordenou suas instituições. E segue assim. Onde que você poderia imaginar um texto legal, um texto jurídico que comece falando da fonte da autoridade espiritual e moral investida por Bahá'u'lláh? Nenhuma instituição humana tem algo assim. Bem, nessa Constituição, algo que eu quero chamar muita atenção é que a Constituição da Casa de Justiça diz que os seus membros não estão sujeitos às opiniões nem convicções de seus eleitores e que eles tomam decisões unicamente tendo como base sua própria consciência individual. Vejam só que diferença brutal. Você liga a TV Senado, vê a Globo News, vê a BBC de Londres, qualquer parlamento que apareça nos meios de comunicação, os senhores senadores e senhores deputados, quando falam, diz que estou falando para o meu eleitorado. Foi uma promessa que eu fiz durante a minha campanha, senão eu não seria eleito. Vejam só que mudança radical. A comunidade Bahá'í está livre disso, porque os membros da casa, os 9 membros, não são vinculados àqueles que os elegeram. Eles não têm que fazer promessa nenhuma. Portanto, não tem que pagar nenhuma promessa. Quem não faz promessa não precisa pagar. Ele só tem que seguir sua consciência e observar o que está revelado nos textos sagrados da fé. Isso é algo único também, vocês não vão encontrar, por mais que vocês queiram. Eu sei que aqui ninguém quer encontrar algo assim, mas não vai encontrar nada igual, eu digo para vocês com toda a sinceridade de alma. Bem, queridos amigos, a Casa Universal de Justiça mandou mensagens fabulosas, a promessa da paz mundial, a prosperidade da humanidade, o século de luz, momento decisivo para as nações, turning point, e dezenas de outras mensagens. E escreveu mensagens para líderes religiosos, não apenas uma vez. A Casa de Justiça é assim impressionante, porque em cada mensagem ela faz uma radiografia. Eu diria que é algo mais do que uma radiografia. Radiografia é coisa da época que andar a pé era novidade, é algo muito antigo. Nós estamos na época da tomografia. A Casa de Justiça faz uma tomografia do mundo. E ela diz a situação em que o mundo se encontra. Por exemplo, nessa mensagem, a última que mencionei, a Casa escreveu: o legado duradouro do século XX é que forçou os povos do mundo a começar a se ver como membros de uma única raça humana e a Terra como a pátria comum dessa raça. Apesar do conflito contínuo e da violência obscurecendo o horizonte, os preconceitos que antes pareciam inerentes à natureza da espécie humana estão cedendo em todos os lugares. Com eles vêm as barreiras que há muito dividiam a família do homem em uma babel de identidades incoerentes, de origem cultural, étnica ou nacional. O fato de que tal mudança fundamental possa ocorrer em um período tão curto, continua a Casa de Justiça, praticamente ocorridas da noite para o dia, se olharmos numa perspectiva do tempo histórico, sugere a magnitude das possibilidades para o futuro. E a Casa de Justiça não costuma passar a mão na cabeça de gente desobediente, não, viu? Não é como um pai, o filho está muito rebelde, está não sei o quê, com um topete muito alto, e diz, não, deixa assim, porque tadinho. Não tem nada disso. A Casa de Justiça fala e fala com grande poder. Vejam só como é que ela conclui. Tragicamente, a religião organizada,
cuja própria razão de ser envolve o serviço, a causa da fraternidade e da paz, muitas vezes se comporta como um dos obstáculos mais formidáveis no caminho da paz. Para citar um fato particularmente doloroso, há muito se tem dado crédito ao fanatismo. E fecha dessa maneira, sentimos a responsabilidade de uma das religiões do mundo de considerar seriamente o desafio que isso representa para a liderança religiosa. Tanto o problema quanto as circunstâncias que esse problema enseja exigem que falemos com franqueza. Bem, queridos amigos, vimos que a Casa de Justiça é o ápice, é o topo da ordem mundial, vimos que ela é ordenada por Bahá'u'lláh, vimos que ela tem as funções legislativas, vimos que ela não pode designar um novo guardião depois de Shoghi Effendi, não pode designar novas mãos da causa de Deus. Isso a gente não viu, mas tem textos que diz que não vai dar para ver, então vocês já ficam logo sabendo para ficar de orelha em pé. Vimos como é que é o processo legislativo. A casa, aos seus membros, não deve satisfação a quem votou neles. Nem sabe, só sabe que são membros das assembleias em espírito de oração, depois de ter visitado os santuários sagrados durante 4 a 5 dias antes das eleições. Nós vimos que a Casa de Justiça tem funções gerais de proteção e administração da causa, que ela pode criar instituições. Por exemplo, em 1973, a Casa Universal de Justiça criou os corpos continentais de conselheiros, criou o Centro Internacional de Ensino, por exemplo, e outras instituições. Não vamos poder ver hoje sobre a infalibilidade da Casa de Justiça. É um tema complexo, embora eu tenha lido, mas fica para um futuro, talvez a médio e a longo prazo. A infalibilidade da casa é um tema que quase todo mundo tem curiosidade e quer saber. Não vamos poder também ver como a Casa de Justiça recebeu essa infalibilidade, como é que foi conferida a ela e de que forma ela funciona na prática. Não vamos poder ver como é o processo, por exemplo, consultivo da Casa de Justiça. Todo mundo sabe que estão na sala do conselho reunidos, mas a gente não sabe o que é. Não vamos poder ver o processo das leis subsidiárias, como é que se cria leis que já tem uma lei anterior prescrita no texto sagrado. E também não vamos poder ver certas funções reservadas a algumas instituições da causa de Deus. Eu mencionei as coisas que não vamos ver só com um objetivo. Está tudo nos livros. E cada um procure queimar as pestanas, procurar os livros, e no Lights of Guidance, e no Wellsprings of Guide, e no God Passes By, Presença de Deus, procurar os Bahá'í World, tem vários volumes, graças a Deus. Na internet você encontra o Bahá'í Library, o Bahá'í Reference File, tem vários instrumentos digitalizados com mensagens da Casa de Justiça. Então, muitos assuntos, por exemplo, tem um guia de estudo só sobre a Constituição da Casa, que obviamente a gente não tem tempo para abordar aqui, mas eu queria só deixar vocês com a vontade de querer dar um estudo. E, finalmente, a Casa Universal de Justiça tem esse trecho aqui que eu quero concluir dizendo. Mas vocês vão ver, é do nosso amado mestre, é Abdu'l-Bahá. Meu Deus, como é bom termos o nosso mestre. Dizei, ó povo, em verdade, a Suprema Casa de Justiça está sob as asas do vosso Senhor, o compassivo, o todo misericordioso.
Ela está sob a sua proteção, o seu cuidado e o seu abrigo. Pois ele ordenou aos crentes firmes que obedecessem a esse corpo abençoado, santificado e todo suficiente, cuja soberania é divinamente ordenada do reino dos céus e cujas leis são inspiradas e espirituais. Resumidamente, esta é a sabedoria de remeter as leis da sociedade para a casa de justiça. Continua Abdu'l-Bahá. Na religião do Islã, do mesmo modo, nem todas as ordenanças foram explicitamente reveladas. Nem uma décima parte de uma décima parte foi incluída no texto sagrado. Embora todos os assuntos de maior importância tenham sido especificamente referidos, houve, sem dúvida, milhares de leis que não foram especificadas pelo autor do Islã. Estas foram concebidas pelos teólogos de uma época posterior, de acordo com as leis da jurisprudência islâmica, e os clérigos individuais fizeram deduções contraditórias às normas originalmente reveladas. Hoje, este processo de dedução continua e conclui Abdu'l-Bahá. Hoje, este processo de dedução é um direito do corpo da Casa Universal de Justiça, e as deduções e conclusões dos indivíduos instruídos não têm autoridade, a menos que sejam endossadas pela Casa de Justiça. Queridos amigos, muitíssimo obrigado pelo convite de estarmos juntos e refrescar as memórias. Creio que a maior parte das coisas vocês já conheciam, mas é sempre bom poder refrescar a memória da gente. Muito grato ao Grupo Rochinol pelo gentil e amoroso convite, como sempre.